Diálogo com as Sombras, Hermínio Correia de Miranda. A primeira parte, a instrumentação. Nós vamos aqui iniciar falando sobre o grupo, fazendo a leitura desse item, o grupo, e vamos dividir em alguns vídeos para que a leitura não fique cansativa. Então, iniciando, vamos nós, segundo Hermínio Miranda. Voltemos às perguntas formuladas na introdução. Em primeiro lugar, o preparo que consiste na educação e na instrução dos componentes do grupo que se planeja nos leva a outro quesito preliminar. Quem devem ser os componentes? A tarefa começa, pois, com a seleção das pessoas que deverão participar dos trabalhos. Como todo agrupamento humano, este também deve ter alguém que assuma a posição de coordenador, de condutor. É preciso, não obstante, muita atenção e vigilância desde esta primeira hora. Este motivador ou iniciador não poderá fugir de certa posição de liderança. Mas é necessário não esquecer nunca de que tal condição não confere a ninguém poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo. Por outro lado, o líder ou dirigente terá que dispor de certa dose de autoridade exercida por consenso geral para disciplinação e harmonização do grupo. Liderar é coordenar esforços, não impor condições. O líder natural e espontâneo é aceito também com naturalidade e espontaneidade, sem declarar-se tal. É até possível que nos trabalhos preliminares de organização do grupo surja a sutil faculdade da liderança em pessoas nas quais mais inesperada ela aparecia. Nessas condições, aquele que iniciou a ideia deve ter grandeza suficiente para reconhecer que o outro, que revelou melhores disposições, está mais indicado para a função do que ele próprio. Num grupo espírita, todos são de igual importância. E já aqui no início, o Hermínio Miranda nos alerta sobre o problema das rivalidades em grupo. Vejamos o que ele diz. O problema das rivalidades é tão antigo como a própria mediunidade. O apóstolo Paulo tratou dele na sua notável primeira epístola aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, e especificamente os versículos 4 a 30 do capítulo 12. Que é interessante a leitura para que se tenha noção do que falava o Espírito Paulo nessas epístolas, né, com relação a essa questão. O primeiro passo, portanto, que deve dar alguém que pretenda organizar um grupo mediúnico é selecionar as pessoas que irão compô-lo. É bom que isto se faça mesmo antes de se decidir que tipo de trabalho será executado, do que falaremos mais adiante, e quem será incumbido da direção das tarefas. Os motivos são de fácil entendimento. Em primeiro lugar, o problema da liderança a que acima aludimos. É possível que a pessoa mais indicada para dirigir os trabalhos não seja aquela que se propõe de início a organizar o grupo, cumprindo-lhe provar, no decorrer das gestões preparatórias, a força tranquila e segura da sua personalidade. Em segundo lugar, o grupo será a soma dos seus componentes. Disporá das forças de cada um e terá como pontos fracos as fraquezas dos seus participantes. Isso aqui eu vou repetir. O grupo será a soma dos seus componentes. Disporá das forças de cada um e terá como pontos fracos as fraquezas dos seus participantes. Em terceiro lugar, a natureza dos trabalhos a serem programados dependerá dos diferentes tipos de mediunidade que for possível reunir,
do grau de sensibilidade, tato, inteligência, conhecimento e evangelização de cada um e de todos, e da qualidade do relacionamento pessoal entre os que se propõem a trabalhar juntos nesse campo. Assim, não basta juntar amigos e familiares, apagar a luz e aguardar as manifestações. É interessante essa observação, porque lá no início, na introdução, ele foi muito claro quando disse que o mundo espiritual reveste-se de enganosa simplicidade. E aqui, quando ele diz que não basta juntar amigos e familiares, nós temos que lembrar que no passado os grupos se formavam entre amigos e familiares, em suas residências. Hoje nós temos as casas espíritas, os grupos que se reúnem para estudar a mediunidade, embora ainda existam grupos que se formam em torno da família. Que amigos e familiares vamos selecionar? Essa tarefa é extremamente delicada e crítica, pois dela vai depender, em grande parte, o êxito ou fracasso do grupo. Será recomendável que a pessoa que pretenda fundar um grupo, mesmo de âmbito doméstico, de proporções modestas e sem grandes ambições, guarde consigo mesma por longo tempo as suas intenções. Que se entregue à prece constante, à meditação e ao estudo silencioso e demorado de cada pessoa. Que examine, sem paixões e sem preferências, com toda a imparcialidade possível, as potencialidades de cada um, bem como os seus defeitos, virtudes, inclinações, tendências e temperamento. Não nos devem guiar aqui as preferências pessoais. Vou incluir fulano ou cicrano porque gosto dele ou dela. É essencial que todos se estimem no grupo, mas só isto não basta. Podemos amar profundamente uma criatura que não ofereça condições mínimas a um trabalho tão sério como esse. É claro, por outro lado, que não é aconselhável incluir aqueles que, embora ofereçam outras condições favoráveis, se coloquem na posição de adversários e críticos demolidores de qualquer outro componente do grupo. E aqui está bem explícita a questão das rivalidades no grupo, né? Não incluir. Se no grupo existe alguém que a gente sabe que bate de frente com o outro, é melhor não incluir. Por quê? Vejamos o que diz Hermínio. Até a discordância ideológica acentuada, mesmo em outros setores do pensamento, pode criar dificuldades ao trabalho. Isso não quer dizer que todos tenham que pensar igualzinho ou se transformar em criaturas invertebradas, sem ideias próprias, sem personalidade e opinião. A franqueza é também um dos ingredientes necessários ao bom trabalho, desde que não alcance os estados da rudeza que fere. Mas a homogeneização dos ideais e das aspirações é condição importante para o bom entendimento que precisa prevalecer durante todo o tempo. Um só membro que desafine dessa atmosfera de harmonia poderá transformar-se em brecha, por onde os espíritos desajustados introduzirão sutilmente fatores de perturbação e eventual desintegração do grupo. Por isso que é sério. Trabalhadores em choque no grupo. É preciso entender logo de início que os componentes encarnados de um grupo são apenas a parte visível. O papel que lhes cabe é importante, por certo, mas nada se compara com as complexidades do trabalho que se desenrola do outro lado da vida entre os desencarnados. Lá é que se realiza a parte mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico, desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano físico, no tempo certo. Os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham, não perturbam, não interferem negativamente. É óbvio que ajudam de maneira decisiva quando se portam com dignidade, em perfeita harmonia com o grupo,
Mas, se não puderem ajudar, que pelo menos não dificultem as coisas. É melhor, por isso, recusar logo de princípio um participante em perspectiva sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias, do que sermos constrangidos depois a dizer que, infelizmente, tem que deixar o grupo, por não se estar adaptando às condições exigidas pelo trabalho. É por isso que se recomenda uma longa meditação antes de decidir quanto à composição humana do grupo, para não fazermos o convite, senão aqueles dos quais podemos contar com um mínimo de compreensão, entendimento e entrosamento com os demais. Isso nos leva a uma outra questão que deve ser logo decidida. Quantos componentes encarnados deve ter um grupo? A experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes, pois quanto maiores, mais difícil mantê-los em clima de disciplina e harmonia. Leon Denis, em seu livro No Invisível, sugere de 4 a 8 pessoas. O grupo pode funcionar bem até com 2 pessoas, pois, segundo a palavra do Cristo, bastará que 2 ou mais se reúnam em seu nome para que ele aí esteja. É claro, porém, que um grupo muito pequeno tem suas possibilidades também limitadas. No caso de apenas 2, por exemplo, um teria que ser o médium e o outro o doutrinador. E o médium não teria condições de prolongar o trabalho sem grande desgaste psíquico. Mas é certo que, mesmo assim, alguma coisa séria poderia ser realizada. Acima dos 8 componentes sugeridos por Denis, vai se tornando mais difícil a tarefa. Não apenas o dirigente encarnado do grupo, como de seus orientadores invisíveis, porque a equipe se torna mais heterogênea, o pensamento divaga, quebra-se com frequência o esforço de concentração e o prejuízo é certo para a tarefa. É, pois, no entanto, se alcançada a impecável homogeneização, fazer funcionar razoavelmente bem um grupo com mais de 8 pessoas. Mas acima de 12, vai se tornando bastante problemática a sua eficácia. Essa informação é muito importante. É bom começar sem grandes ambições ou planos grandiosos. O mais certo é que, ao se planejar a instalação de um grupo, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos que pretendem realizar conosco. É certo, porém, que sempre que um grupo se dispõe a reunir-se com a finalidade de entrar em contato com os desencarnados, estes se apresentarão no momento oportuno. Isto é válido tanto para os que se dedicam com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem, ou pior ainda, para práticas condenáveis. Se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis e inconsequentes. Quando não, claramente, mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. E assim chegamos a outro aspecto da questão. Para que desejamos um grupo? Para simples estudo da doutrina? Para conversar sobre o espiritismo? Para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares que venham trazer pequenas mensagens mais ou menos íntimas? Para experimentação e observação de natureza científica? Para tarefas mais sérias de caráter doutrinário? Para os chamados trabalhos de desobsessão? Esse ponto somente pode ser decidido em definitivo depois que tivermos selecionado os companheiros encarnados que vão compor a equipe. Por isso, logo que tenhamos resolvido no silêncio da meditação e da prece de que nome deveremos cogitar para a composição do grupo, convém convocar uma reunião para exame e debate das inúmeras questões que começam a colocar-se. Essa reunião, obviamente não mediúnica, para a qual deverão ser convidados aqueles cujos nomes foram lembrados para uma consulta, será aberta com a leitura de um texto evangélico e uma prece.
Em seguida, aquele que tomou a iniciativa de convocá-la fará uma breve exposição de seus objetivos e intenções. A reunião será conduzida com descontração e espontaneidade, à medida que cada um apresentar suas contribuições ao debate. Serão arrolados os médiuns presentes, já atuantes, e os que têm o potencial mediúnico suscetível de desenvolvimento. E aí o Hermínio esclarece que não está previsto no escopo desse livro um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade, pois o assunto, bastante complexo, tem sido tratado em várias obras de confiança, especialmente em o livro dos médiuns de Allan Kardec. Leon Denis também oferece contribuição valiosa, não só no Invisível, mas também em outras obras. Recomenda-se ainda André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade e Libertação, bem como o livro interpretativo de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. E aqui eu ouso acrescentar as obras do Manuel Flamengo de Miranda e da Dona Ivone Pereira, que tem excelentes ensinamentos sobre essa questão. Creio oportuno acrescentar que esses livros não se dedicam especificamente a ensinar como desenvolver a mediunidade, e sim a apresentar um panorama tão abrangente quanto possível dos diversos aspectos dessa notável faculdade humana, muito mais comum do que tanta gente estaria disposta a admitir. Não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa pessoa que a tem em potencial. O desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. No passado remoto, esse encargo era de caráter iniciático. O instrutor ia dosando seus ensinamentos, segundo as forças e a receptividade do discípulo. E este somente chegava aos estudos mais avançados de desenvolvimento de suas faculdades, se ao longo do processo viesse demonstrando sistematicamente as condições mínimas exigidas para a tarefa que se propõe. Evidentemente, não há hoje necessidade de um guru que leve o discípulo por estágios sucessivos até o ponto ideal. O Espiritismo desmistificou o antigo ocultismo, tornando o conhecimento básico acessível ao homem comum. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica do desenvolvimento mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo. A mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser desenvolvida isoladamente e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes básicos. Colocado num grupo harmonioso e bem assistido, em que funcionem médiuns bem disciplinados e já em plena atividade, é possível ao médium incipiente desenvolver pouco a pouco suas faculdades. O dirigente do grupo deve manter-se atento a esta possibilidade. De forma alguma, porém, o treinamento mediúnico deve ser intentado com base em obras suspeitas ou organizações que prometam resultados prontos e maravilhosos em algumas lições. É também uma imprudência forçar o desenvolvimento sem nenhuma preocupação de estudar a questão nos livros que compõem a codificação de Kardec e a obra complementar de seus continuadores. Então, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo informativo, sem comentários praticamente, porque a fala dele realmente diz claramente que não necessita de comentários, né? Quando houver necessidade, a gente vai colocar assim alguma coisa. E no próximo, a gente dá continuidade, no próximo vídeo a gente dá continuidade a essas informações que dizem respeito ao grupo. Até o nosso
próximo vídeo.